Olá, mulheres, como vão? Seja bem-vinda, né, aqui aos vídeos, às redes da Empodere-se Defesa Pessoal para Mulheres. É um prazer te receber aqui. Eu sou muito grata se você segue o nosso conteúdo, se você curte, se você compartilha. Eu sou muito grata. Se você gostar desse conteúdo de hoje, eu te chamo para enviar para uma amiga que vem à sua cabeça, que você acha que este conteúdo pode contribuir com a vida dela. Então, envia para ela, chama ela para seguir o perfil, para receber também esse conteúdo. Esse conteúdo é gratuito e a gente quer disseminar cada vez mais a autodefesa feminina. A aula de hoje é sobre os 5 princípios da autodefesa feminina. Só que antes eu queria trazer um pouco do que é a Empodere-se. Nós somos uma organização que atua há 5 anos. A gente já trabalhou com mais de 4.500 participantes pelo Brasil, em mais de 10 estados brasileiros, levando autodefesa. E não aquela autodefesa simplesmente de uma arte marcial, não aquela autodefesa que visa muito mais o esporte. A autodefesa feminina, para nós, para a metodologia Empodere-se, é sobre sobrevivência das mulheres. A gente vive num mundo inseguro para mulheres. A gente vive num cenário em que o feminicídio só cresce. A gente vive num país em que a violência doméstica só cresce, sem contar no assédio sexual no ambiente de trabalho e na universidade e na escola, sem contar nas importunações sexuais que a gente vive no ônibus, no metrô, na rua. Então, não há um lugar seguro para mulheres. Né? Se a gente pensar nos 3 principais lugares que a gente transita, em casa, na rua e no trabalho. Esses 3 lugares são, sim, cenários em que as mulheres estão vulneráveis. Ah, mas Amanda, você fala em autodefesa. Quando eu penso em autodefesa, eu já penso em arte marcial, em defesa física. Só que autodefesa é muito mais do que isso. Autodefesa é um olhar, é um sistema de segurança que a gente instala dentro da gente para que a gente possa construir um ambiente mais seguro. A partir de vários elementos. Elementos físicos, né, de conseguir reagir diante de uma agressão física, mas também elementos psíquicos e elementos racionais. É muito importante, quando a gente fala de autodefesa feminina, a gente só se defende daquilo que a gente sabe. Né? Uma das principais causas da paralisação, do desmaio por dentro que nós mulheres temos diante de uma violência, seja ela psicológica, seja ela sexual, seja ela física, moral, patrimonial, é que, primeiro, a gente não espera. Segundo, a gente nem tem a dimensão de que aquilo é uma violência. Então, a gente entender quais são as categorias de violência que nos cercam é muito importante. Né? O que é importunação sexual? É essa cantada que a gente está na rua e alguém vem atrapalhar a nossa paz. Ah, mas isso é violência? É. Isso é violência. Relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Existem muitas formas de um relacionamento ser abusivo. Vai desde ciúme excessivo, né, até o isolamento da mulher, né, dos seus amigos, de suas outras relações, né, isso tudo é abusivo. E são teias que a gente vai sendo atravessadas por elas e a violência está em todo lugar. Por exemplo, traição. Traição é violência? Estar dentro de um relacionamento e ficar com outra pessoa, isso é violência? É violência se houver sim um descumprimento de acordo entre essas duas pessoas que estão se relacionando. Então, as categorias de violência, elas são muitas. Né? Se a gente pegar interrupções, o interrupting, né? Que é o neologismo em inglês, é o homem que interrompe a mulher e ela não consegue completar um raciocínio. Se isso é reiterado, uma coisa, um dia o meu companheiro, o meu amigo me interrompeu porque a gente estava conversando empolgado. Isso é uma coisa, pode não caracterizar um cenário de violência. Mas se no meu trabalho, em toda reunião de trabalho, eu nunca consigo completar uma frase, um raciocínio, porque a minha forma de falar não é respeitada nesse ambiente de trabalho, isso é violência sim, isso é interrupting. Ou se toda vez o meu companheiro tenta ficar me ensinando coisas, é o mansplaining, né? É ele que sabe tudo, é ele que sabe de política, é ele que sabe de artes marciais, é ele que sabe de coisas que eu sou especialista no meu trampo, e aí ele tem que me ensinar, ele tem que achar que sabe mais que eu. Isso é mansplaining, sim. E por aí vai, a manipulação, que também pode ser trazida como gaslighting, né? Que o agressor vai construindo uma narrativa de manipulação pra você achar que você sabe menos, que você tá maluca, que você não é capaz de fazer as coisas. Isso é gaslighting, ou uma manipulação severa, muito comum em relacionamentos abusivos. Então, entender as categorias de violência faz parte do que é autodefesa. Eu só posso me defender daquilo
que eu sei. O pior inimigo é aquele inimigo abstrato, que eu não sei onde ele está. Então, diagnosticar a sociedade, entender como funciona o contexto social que a gente vive. Isso é fundamental, isso faz parte do olhar da autodefesa feminina. Né? E aí, criar respostas. Né? A autodefesa cria respostas físicas e psíquicas. Né? Conseguir responder. Eu já virei para muita gente e falei: o que você está fazendo é gaslighting. Você está me interrompendo. Por favor, não me interrompa, porque isso é uma categoria de violência contra a mulher. Né? Então, isso tem uma força quando a gente denuncia o agressor na frente de outras pessoas, se for necessário, a violência que está sendo impressa ali. Pois bem, então, autodefesa é essa mudança de olhar, essa instalação de um sistema que permita com que a gente entenda a sociedade e se defenda de todas essas violências que podem a qualquer momento, geralmente do lugar que a gente não espera, vir para cima da gente. Tá bom. E aí, entrando agora no nosso conteúdo em si, né, que eu quero trazer esse conteúdo mais longo para vocês sobre os 5 princípios da autodefesa. Por quê? Porque eles nos dão uma dimensão muito importante, nos dão um passo a passo do que fazer numa situação de risco. De como a gente precisa pensar, como a gente precisa colocar nosso pensamento a partir da autodefesa. Então, são 5 princípios e eu quero explicar para vocês cada um deles. Primeiro princípio da autodefesa, pensar. Segundo princípio da autodefesa, falar, gritar, usar a voz. Terceiro princípio da autodefesa, sair, correr, procurar uma saída. Quarto princípio da autodefesa, lutar. Quinto princípio da autodefesa, contar. Tudo certo aqui. Aí tem uma fita aqui, ó, gente. Pra... Vamos lá, não vou cortar não, vou deixar aqui. Mas tudo bem, o que caracteriza cada princípio desse? O que trocando em miúdos, destrinchando, o que a gente pode absorver disso? Então, o pensar é esse diagnóstico, um pouco do que eu trouxe aqui anteriormente. Então, essa percepção das categorias de violência, a percepção do nosso ambiente, a constatação de que eu estou em risco, ou pensar como sentir também, né? Que é uma coisa que às vezes é muito subestimada, aquela intuição que a gente tem sobre o que está acontecendo. Putz, que estranho. Essa fala veio esquisita. Não vou por esse caminho, não. Tô sentindo uma coisa, né, esquisita aqui, vou por outro caminho. Quando a intuição grita, né? Então, o pensar é o pensar no sentido de olhar o meu ambiente, verificar se eu estou sendo seguida, optar por não se colocar em risco, sempre que possível. Nós, mulheres, a gente já está em risco. Numa sociedade que machuca mulheres, que a violência contra a mulher é epidêmica. Então, a gente já está em risco, correto? Então, como que a gente minimiza esses riscos? Sempre verificando o nosso ambiente, sempre pensando se a gente está ou não numa situação de risco naquele momento. Então, olhar para os lados, olhar para trás, reparar em quem está à minha volta, dentro da minha bolha, né? Que a gente fala nos workshops, a gente faz a dinâmica da bolha, que é esse espaço aqui que os nossos braços alcançam. Então, assim, quem está na minha bolha, eu preciso prestar muita atenção. Porque a qualquer momento, se, por exemplo, importunação sexual dentro do metrô, né? O cara que vem encoxando, ou aquelas situações ainda mais escabrosas de homem que se masturba dentro do metrô em cima de alguma menina. Que situação terrível, terrivelmente constrangedora, né? E extremamente violenta e agressiva. Então, essa importância de eu estar sempre analisando quem está na minha bolha. Por quê? Porque eu preciso estar atenta. Eu preciso olhar e pensar sobre isso. Eu tô em risco. Nossa, aquele cara tá me olhando demais. Então, ficar atenta, não usar fone de ouvido no metrô, não ficar lendo, ou ficar só no celular quando a gente estiver no ônibus, ou na rua, pior ainda, né? Então, pensar sobre o meu ambiente. Primeiro princípio. O segundo princípio é o uso da voz, né? O uso da voz é uma opção muito importante pra gente. Então, se eu tô numa situação, por exemplo, quero continuar essa do metrô, que a gente trouxe aqui. Alguém tá me olhando meio estranho. Às vezes, usar a voz é uma possibilidade. Às vezes, usar a voz vai me ajudar muito a expor, né, esse agressor. Ou esse possível agressor, esse potencial agressor. Um cara que tá olhando muito pra mim e que não é uma coisa que eu tô correspondendo, não é uma paquera, não é nada disso, não é alguém me pedindo ajuda. Aquele olhar constrangedor que toda mulher conhece. Esse olhar, ele é um potencial risco. Então, muitas vezes, se você achar que isso combina com você, que é um recurso cabível, você pode perguntar: tá tudo bem com você? Perdeu alguma coisa aqui comigo? Tá precisando de alguma ajuda? O senhor tá me olhando? E aí constrange o cara a ficar olhando, por exemplo. Né? Ou mesmo essas cantadas de rua. O que você quer aqui?
não acho graça da sua piada, não acho graça da sua cantada. Por que você tá fazendo isso? Você sabia que isso é violência? Ou então que se for uma coisa mais estranha, não tem nada pra você aqui. Se afasta, por favor. É não. Não quero você aqui. Então, o uso da voz, desde uma comunicação, né? Se for, por exemplo, numa situação de violência doméstica. Ah, o casal tá brigando, o cara tá muito nervoso e eu preciso descalonar a violência. E aí, muitas vezes, vale a pena. Não. Ó, se acalma. Você tá muito nervoso. Vamos conversar de outro jeito? Essa forma com que você está se expressando pode acabar em violência. Não quero isso. Calma, se acalma. Então, são muitas formas do uso da voz ou até o grito do não, né? Porque o agressor não espera a nossa reação. O agressor sempre espera que a mulher vá encolher diante da violência. Então, quando você se expande, pode ser através do uso da sua voz, você inverte a lógica. Não, não tenho nada pra você aqui. Se afasta de mim agora. Então, esse tipo de uso da voz, e aí podem ter muitos outros exemplos que eu poderia dar aqui, são alguns deles que você pode usar a voz como segundo princípio. Mas nem sempre é possível, né? Se tô vendo que tem uma situação muito arriscada, o cara já tentou me encoxar, ou ele já tá vindo pra cima de mim, ou já estou sendo vítima. E aí não vai adiantar, às vezes, usar a voz. Isso é uma coisa que você tem que avaliar de situação para situação, né? E aí, o terceiro princípio, onde entra o terceiro princípio nosso aqui, que é o sair. Procurar uma saída, seja correndo, seja andando, seja abrindo porta, procure sempre uma saída. Se você avaliou que está em risco, se você usou a voz e não deu certo, ou se você não pode usar a voz naquela situação, sai dali. Não se coloque em risco. Por princípio, não se coloque em risco. Ah, mas Amanda, eu já fiz todos os módulos de defesa pessoal, ou eu sou uma artista marcial de faixa preta, terceiro dan, bibibi, babambam, e eu sei lutar. Eu vou quebrar esse cara no meio se ele vir pra cima de mim. Então, a minha recomendação é que lutar é só depois de sair. Então, assim, eu tenho uma saída, eu não gasto a minha energia. E eu me preservo. Toda vez que a gente entrar numa luta, a gente tá em risco. Por melhor que a gente seja, todos os corpos humanos são frágeis e todos os corpos humanos são fortes. Ninguém sai ileso de uma luta. Se a gente for lutar, é porque a gente está defendendo algo muito precioso, a vida da gente, a integridade sexual da gente, né? Ou de uma pessoa que a gente ama. A gente só luta se a gente não tiver saída. Lutar não pode ser a primeira opção. Porque a gente não luta pra ganhar, pra lustrar o nosso ego. A gente pode fazer outras coisas, né? Pra fomentar a nossa autoestima, o nosso ego, ou seja lá o que for que a gente tá querendo provar. A gente pode, por exemplo, praticar uma arte marcial como esporte. Né? E aí lá no tatame, lá no campeonato, aí sim, a gente vai dar vazão a isso. Agora, numa situação da vida real, de risco, a gente não luta como primeira opção. A gente primeiro procura uma saída, se a gente tiver. Mas imagina que você não tem essa saída. Aí sim, aí a gente luta. Lembrando que lutar também é uma escolha, né? Tem muitas mulheres que paralisam diante de uma situação de violência e não foi uma paralisação em si, que não houve escolha, mas foi uma opção. Talvez essa possa ser uma escolha. Em algum momento eu não vou lutar, eu vou ser vítima aqui, porque isso ao menos piora. É uma escolha, né? Mas eu recomendo que você lute. Eu acho que você precisa ter a ferramenta, a possibilidade de lutar, né? E o seu corpo é eficaz para isso. Movimentos simples são capazes de fazer com que a gente resolva uma situação e ganhe tempo para pedir ajuda, para procurar de novo uma saída, para sair dali, para fazer algo pela gente. Então, né, que vai desde... Eu sempre falo celular, aqui para dar um exemplo de luta para você, celular é arma. Ah, mas como assim é arma, mano? É arma. Ó, aqui. Pá, 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 pá. Bateu o celular aqui, ó, na têmpora. Bateu o celular aqui na glote. Bateu o celular aqui, ó, na clavícula, na costela. O celular é arma. Então, é uma possibilidade de luta que a gente tem. Então, existem muitas outras. Nos workshops de defesa pessoal, a gente ensina os movimentos básicos de autodefesa, mão aberta, mão reta, soco, cotoveladas, de todo jeito, chute, joelhada. A gente ensina as principais saídas, inversão de ângulos do corpo. Enfim, a gente ensina a lutar fisicamente também. E por último, não menos importante, é o quinto princípio: contar. Contar. A importância de gente tirar de dentro da gente isso. O contar é fundamental para o nosso processo de cura de uma situação traumática. Mesmo que você tenha vivido tudo isso, ganhou a luta, é uma situação traumática. Viver num mundo violento, ter vivido uma situação em que a violência veio para cima de você.
é algo que precisa ser trabalhado dentro da gente. Então, contar, mas assim, como? Contar como? Contar em terapia é importante. Contar para uma amiga que não vai te julgar é importante. Denunciar, se essa for a sua escolha. Nem todo caso, necessariamente, a gente quer denunciar. Às vezes eu não tenho prova, às vezes eu vou ser revitimizada pelo sistema policial, judicial. Então eu não quero denunciar, é uma opção que você tem. Mas você também tem a opção de enfrentar tudo isso e denunciar, que é um direito seu denunciar. Mas o contar como tirar isso, porque toda vítima se sente muito sozinha. Toda mulher que viveu violência se sente muito culpada e muito sozinha. Porque o que passa pela cabeça da gente é como eu me coloquei aqui? Por que eu não vi isso antes? Por que eu não percebi que isso estava vindo pra cima de mim? Eu fui desatenta, eu vacilei, eu acreditei naquele cara, e aí eu tô aqui, eu fui vítima disso. Isso é uma angústia, é uma culpa, né? Que a gente vai sentindo. E como é que a gente sai dessa culpa? Construindo mais ferramentas de assunção da nossa responsabilidade pela gente mesmo. Né? Então, conforme eu vou expandindo a minha mente, conforme eu aprendo novas ferramentas de me defender, e conforme eu entendo que essa história não vai se repetir, isso ajuda na minha cura. Então, contar, abrir isso, perceber que eu também não sou a única, né? Essa questão da solidão da vítima, né? Eu não sou a única. Existe uma epidemia de violência contra a mulher. Então, o que aconteceu com você hoje, ontem, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, acontece há centenas de anos com todas as mulheres. Todas as mulheres já viveram algum tipo de violência. Seja uma violência psicológica, sutil, né? Uma coisa de assédio, de interrupção, seja uma violência mais severa, um estupro, uma violência doméstica de uma agressão física, um relacionamento abusivo, toda mulher já sofreu violência. É importante a gente entender isso. Porque isso nos ajuda a curar. Não é um problema só meu. A gente precisa enfrentar isso. E a gente precisa enfrentar isso juntas. É um pouco isso que eu tinha para trazer hoje para vocês nessa pequena aula aqui da Empodere-se. E eu te convido de novo, se você tiver uma amiga que você lembrou dela, tá pensando, mana, eu preciso mandar pra fulana isso aqui, porque isso vai ajudar ela no dia a dia dela, ou no processo de cura dela, de entender a violência que sofreu, não deixa de mandar. Porque o nosso objetivo é espalhar a autodefesa feminina como uma ferramenta de combate à violência contra a mulher, uma ferramenta que no futuro a gente sonha com a erradicação da violência contra a mulher. Tá bom? Beijo e até a próxima.